Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca Manhelli e eu sou nutricionista esportiva. Hoje eu vou falar sobre um conselho que eu ando vendo na internet, não só de pessoas que não são da área da nutrição, mas também do profissional nutricionista, né? Que é orientar o seu paciente a comer apenas quando tem vontade ou quando tem fome, né? Será que isso é um bom conselho? A resposta é, né? Para a grande maioria, não é um bom conselho, né? Pelo menos para a grande maioria que procura nós, nutricionistas, em consultório. Porque a grande maioria ou é obesa, né? Ou tá com a composição corporal bem desajustada, ou seja, tem que ter uma dieta de recuperação de massa magra que anda perdendo ao longo dos anos e perda de gordura, né? Ou são pessoas bem magras, né? Que tem ao contrário, que precisa recuperar massa magra e normalmente não tem muita gordura, mas tem grande volume de massa magra que precisa recuperar, então são pessoas bem magras que ficam horas e horas do dia sem se alimentar, né? Então quando eu falo isso para um paciente obeso não vai ser uma orientação, ele vai deixar esse paciente meio perdido. Porque se ele está obeso, é porque ele deve comer errado, né? Provavelmente come bastante errado. E come o dia inteiro, vai beliscando o dia inteiro, né? Sem critério nenhum, né? Então, esse paciente me procura justamente para eu dar uma direção correta para ele seguir e assim ter resultados, né? Mesmo porque esse paciente obeso, ele tá com o teu metabolismo e tuas vontades, digamos assim, desajustada, né? Não tá como uma pessoa normal. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar esse paciente para ele passar, assim, a querer ter vontade na hora certa e o que o corpo realmente necessita para a sobrevivência, né? E não para gerar uma caloria a mais que vai armazenar no nosso corpo em forma de gordura. E quando a gente fala de um paciente magro, é o contrário, né? Então, esse paciente, normalmente, ele fica horas e horas sem se alimentar, não sente fome, né? Acorda, não toma café, passa a manhã inteira sem se alimentar. Mais ou menos pode fazer um almoço aí, mas é bem um volume alimentar bem pequeno, né? Passa a tarde inteira sem se alimentar de nada e à noite come uma fruta ou qualquer outra besteira e acaba indo dormir. Se a gente for fazer o cálculo dessa energia que está entrando dentro do organismo dessa pessoa, é muito baixa. E é por isso que essa pessoa, ao longo dos anos, perde massa magra. Então, eu não posso dar esse conselho, tanto para uma pessoa obesa, tanto para uma pessoa muito magra, tanto para uma pessoa que precisa melhorar a tua composição corporal, né? E outros casos específicos também, às vezes é um paciente que tem diabetes, por exemplo, né? Esse paciente não pode ficar muitas horas sem se alimentar, né? Senão ele vai ter um problema grave aí, né? Então, esse não é um conselho bom. Então, por esses pacientes não conseguirem enxergar as refeições que deve ser feito ao longo do dia, né? Na verdade, a gente tem que ensinar isso para o nosso paciente e claro que ao longo do tratamento ele vai se acostumando e aí sim o corpo vai pedindo aquelas refeições que antigamente ele não tinha vontade ou que antigamente era um obeso, tinha vontade até demais, né? Então isso ao longo do tempo com a dieta ajustada. E mesmo porque se eu também tenho um paciente que pratica atividade física, né? Que aliás é o meu público maior da área esportiva, de repente esse meu paciente ele até consegue ficar muito tempo sem comer ou comer o que a gente que precisa comer, que a gente pede para esse paciente comer, né? Mas por que a gente tem que dar uma direção? Porque esse paciente ele tá esperando ganhar massa, né? Então, como diz o ditado, né? Como diz o Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, né? Como é que ele vai ganhar massa sem vir massa da alimentação? Não tem como, né? Então a gente precisa montar um plano que tenha todas as refeições, que vai conter todos os nutrientes necessários para esse ganho de massa, né? A gente for dar um exemplo aí, um paciente de 70 quilos, mais ou menos, né? Vamos colocar aqui, não é tudo isso, tá? Mas só para facilitar a conta aqui, vamos colocar aqui uns 2 gramas, né? De proteína por quilo de massa, né? A gente precisa o quê? Mais ou menos 140 gramas
de proteína por dia. Só que a gente tem um problema nisso daí, né? Não adianta eu dar um suplemento que vai ter essas 140 gramas, né? Ou eu passar uma refeição que vai conter essas 140 gramas. Não adianta. Por quê? Porque o nosso organismo nada é absorvido de uma vez, né? Nosso organismo, a absorção, ela tem limite de absorção por refeição. Então, a gente tem pesquisas mostrando que aproximadamente o ser humano consegue absorver no máximo de 20 a 25 gramas de proteína por refeição, né? Isso a pessoa que mais consegue absorver, né? Tem pessoas que absorvem menos até, né? Então, se eu não oferecer as 7 refeições ao dia para esse meu paciente, né? Que vai ter as 20 gramas, então 20 vezes 7 refeições, eu consigo chegar nos 140 gramas, né? Mas se eu não oferecer essas 7 gramas, eu falar assim para ele, come quando você tem vontade, né? Ele não vai atingir a quantidade de proteína necessária para o ganho de massa, né? Então, por isso que a nutricionista é chata, não, tem que comer todas as refeições que foi passado na dieta, né? Não pode burlar nada. Isso para um paciente que quer ganhar massa. Mas, normalmente, a maioria dos pacientes chega no consultório tendo que fazer uma pequena recuperação de massa magra, nem que seja pequena, né? É difícil encontrar um paciente que já está tudo certo com a composição corporal, né? Então, ele tem que seguir um plano alimentar. Então, raríssimos casos que a gente fala, come quando tem vontade. Isso aí é para uma pessoa que já tem um plano alimentar, já executa uma alimentação saudável há muito tempo, então o corpo já está acostumado com aquilo, então é lógico, o corpo é como um reloginho, né? Ele vai avisando a cada hora que aquela pessoa tem que se alimentar, e aí dá tudo certo. Mas não é para a maioria das pessoas e a maioria dos pacientes, tá bom, pessoal? Então, quando a nutricionista bola aquele plano alimentar, ela sabe todos os nutrientes que precisa entrar. Aqui eu dei o exemplo da proteína, mas pode ser carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais. Todos os nutrientes são importantes para o resultado final, certo? Então é isso aí. Mais um assunto aí. E em breve mais vídeos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.